Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, acho que a gente, depois de falar bastante sobre a crise de Mário Celso Petralha, sobre a questão de vários conselheiros saindo do clube e o mercado da bola também ter dado uma esfriada, ter dado uma desacelerada, acho que a gente pode falar um pouquinho mais profundamente desse Atlético de 2025. A gente já fez vídeo falando sobre o Zapelli, que para mim até agora é disparado o melhor jogador da temporada. A gente vai ainda soltar um vídeo falando sobre Isaac e sobre Leozinho, dois fatos novos que são muito promissores dentro do elenco do Atlético, mas um jogador que eu acho que a gente não pode deixar de falar de jeito algum em relação a Luiz Fernando. Luiz Fernando, eu acho que dificilmente vai ser aquele jogador hypado, aquele jogador com muita moral. Eu acho que até nesse começo de temporada dá para dizer que o Luiz Fernando vem sendo subestimado. Mas eu falo com toda a tranquilidade do mundo. Os piores momentos do Atlético nas partidas e, consequentemente, ao longo do campeonato, é quando o Luiz Fernando ele não está apresentando seu melhor futebol. Quando o Luiz Fernando ele entra em campo e apresenta o seu melhor jogo, o Atlético ele naturalmente cresce. O Atlético naturalmente evolui. O Atlético naturalmente mostra a sua melhor versão. E eu acho que isso tem uma explicação muito clara. O Luiz ele gera situações de associação o tempo inteiro. Talvez os lances que mais chamaram a atenção do Luiz Fernando tenham sido as finalizações, os dois gols, que até agora ele já marcou, né? O gol de fora da área contra o Rio Branco e logo depois o gol contra o Operário, se eu não estou enganado. Aí você tem também, no Clássico, ele criando a melhor situação, ele obrigando basicamente o goleiro a trabalhar em todos os jogos, eu entendo, é o lance que mais aparece, é o lance que mais chama atenção no highlight. Mas o que mais me chama a atenção do Luiz Fernando é como ele é um jogador coletivo. Como ele é um jogador que está sempre preparado para associar, está sempre preparado para criar situações de gol. E eu acho que isso contribui muito para o Atlético precisar do Luiz Fernando em muitos momentos, até para dividir uma responsabilidade criativa com o Zapelli, ou até para ajudar o Zapelli ali no sentido de ter um cara para uma tabela, ter um cara para uma associação perto da área. O Zapelli dá para o Luiz até para o Zapelli passar e receber essa bola de novo. Então o Luiz é muito importante também nesse intuito de melhorar o nosso melhor jogador. Então até agora o Luiz Fernando, ele vem cumprindo muito bem o seu papel de ponta com gol, né? Eu acho que o Luiz Fernando ele chega com essa responsabilidade de ser o ponta, diferente de Canóbio e Coelho, que nos entregue gols, e começa na temporada fazendo 2 gols em 6 jogos, então é basicamente ali um gol a cada 3 partidas, que é uma média muito boa. Se ele conseguir manter essa média ao longo do campeonato como um todo, tanto o Campeonato Paranaense quanto Série B, ele vai terminar com números muito consistentes. E acho que é um cara que tem um posicionamento legal, não é só a finalização, sabe? É um cara que arrisca mesmo, seja em chutes de longe, como já fez gol, seja quando se aproxima um pouquinho mais da área. Então acho que não falta coragem para o Luiz chutar. Acho que é mais um dos pontos objetivos que o Atlético tem no ano, e acho que é muito importante a gente ressaltar essa característica tanto do Luiz, quanto do Isaac, quanto do Leozinho, jogadores que buscam o gol o tempo inteiro, e um jogador maduro, né? Fica muito claro, principalmente depois da fala do presidente Mário Celso Petralha, que o Luiz Fernando é aquele jogador que chega para trazer um pouquinho mais de bagagem, para trazer um pouquinho mais de, não sei definir, de casca mesmo ao time para uma Série B. Lembrando que o Luiz Fernando, em pelo menos 2 edições de Série B, foi um dos melhores jogadores da competição. Então, um jogador que tem experiência por passar por grandes clubes assim como Atlético, Grêmio, Botafogo, sabe? Um cara que vai ajudar nesses momentos de afirmação da equipe, nos momentos de instabilidade da equipe e nos momentos também, nos melhores momentos da equipe. Porque a experiência é ótimo, mas a qualidade técnica que o Luiz agrega, eu acho que acaba falando mais alto. Então, acho que vai ser uma peça de confiança. Hoje, quando a gente escala o Atlético, e pelo menos para mim acredita que o Atlético tem tudo para ser um time que fica aí nas próximas temporadas, nos próximos meses,
ainda como favorito, tanto para subir para da segunda divisão para a primeira, quanto o Campeonato Paranaense, me baseio muito no Luiz. A minha expectativa positiva ao longo da temporada tem alguns nomes melhores definidos. Zapelli, Luiz, Raul, Dudu. E o Luiz com certeza está nessa lista. Volto a dizer, pela experiência, pelo jogador maduro que é. E óbvio, vai ter oscilações, vem tendo oscilações. Para mim fica muito claro que o Luiz Fernando do confronto contra do último jogo contra o Cianorte não estava tão bem, muito pelo cansaço que ele veio do clássico. Campo pesado, campo difícil de jogar, sabe? Então, isso pesa a perna do Luiz. Acho que até precisa ser poupado. Uma média de minutagem muito alta nesse momento da temporada. E não é o fato da gente ter menos jogos ao longo do ano que vai fazer com que os jogadores também não cansem, muito pelo contrário. Acho que a gente também tem que ter esse cuidado, acho que a gente também tem que ter esse jogo de cintura para ir administrando minutos dos jogadores para que eles possam assim, render a temporada inteira. E o Luiz Fernando com certeza é um dos jogadores que a gente vai mais precisar ao longo do ano. Acho que é um homem de confiança de Maurício Barbieri. Acho que é um homem que, quando o Maurício Barbieri escala o time, ele sabe que o Luiz Fernando é um dos que pode entregar algo mais consistente possível. E no final das contas, acho que é muito essa palavra que define o Luiz, né? Um jogador muito consistente. Consistente para criar, consistente para competir sem bola, consistente para pressionar, consistente para finalizar. É um jogador que faz tudo ali num nível interessante. Não tem um ponto fraco muito característico, como por exemplo Tia Canóbio, Tia Coelho. E acho que a comparação é natural, foram nossos pontos por tanto e tanto tempo. O grande ponto do Luiz é que ele some em alguns momentos do jogo. E quando ele some, o Atlético piora. E quando ele some, o Atlético perde um dos seus principais jogadores. Eu acho que esse talvez seja o grande ponto de crítica ao Luiz Fernando. Tirando isso, puta, bicho, eu não consigo ver algo que eu olhe pro jogo do Luiz e eu não sinta solidez, eu não sinta firmeza. Era o nível de jogador que eu queria que o Atlético montasse o time. Acho que, por exemplo, Dudu, Raul, Léo, jogadores ali que acompanham de alguma forma o trabalho do Luiz, né? O nível do Luiz. São alguns melhores, outros piores. Mas acho que era a nota de corte que o Atlético deveria ter para a temporada, ter o Luiz Fernando nos seus melhores momentos e vários Luiz Fernandos ao longo do time, né? Eu acho que se o Atlético tivesse 11 Luiz Fernandos, o Atlético subiria, se classificaria para a Série A e seria campeão paranaense com toda a tranquilidade do mundo. Mas compõe muito bem. Compõe muito bem o time titular do Atlético, compõe muito bem o sistema ofensivo do Atlético, compõe muito bem tudo que o Atlético vem tentando construir nesse momento. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.